Irmãos amados, que Jesus continue a nos abençoar e que seus mensageiros celestes nos inspirem para que possamos nos fazer entendido na proposição que estamos trazendo para compartilhar. Queremos adiantar que esta exposição ela seria iniciada na nossa CEPAL agora, neste sábado. Mas eu tenho um carinho todo especial por esta sociedade também, porque aqui parte do nosso coração mora. Então vocês vão ver uma coisa inédita e que nasceu de uma inspiração profunda, de uma sequência de exposições que estamos fazendo sobre as duas escolhas que o ser humano tem diante de si. Únicas duas escolhas. Ou nós ficamos com Jesus, ou nós ficamos com o mundo. E quanto tem nos custado de estesia ou de insensatez na escolha de qualquer uma delas. Ela se centraliza também numa obra-prima que acabou de ser publicada. Pasmem, enfim, o nosso querido médium Divaldo Franco conta 20 anos de sua experiência, como vamos tratar disso no dia 5 aqui pelo Dr. Andrei Moreira, 20 anos de temática sobre sexualidade. DVD, palestras, seminário, livros, tudo o que Divaldo falou em 20 anos sobre sexualidade foi grupada numa obra magistral de fôlego. Nesta obra, por incrível que pareça, o nosso Divaldo aborda aquela célebre passagem do jovem mancebo rico, numa versão nunca vista. A gente falava tanta bobagem a respeito daquilo, agora a coisa ficou muito bem clara. Então a nossa exposição vai se centralizar em cima desta criatura, mas nós vamos colocar algumas outras nuances que complementam a nossa proposta. Aqui está uma obra de 581 páginas, que eu não consegui soltar enquanto não concluí. Já me tomaram o livro, inclusive. Fernanda levou o livro e não me devolveu mais, né? Este livro está à nossa disposição aqui na livraria. É lá da nossa Karina, ela nos emprestou. Nós vamos mencioná-lo nos slides. Mas, dentro de possibilidade, reúnam-se, façam uma cooperativa, levem para casa o livro. É esse exemplar que temos na casa, ó. Mas vale a pena. 20 anos de iluminação, na voz, na palavra direta de Divaldo Franco, compilado por essa criatura querida lá do Nordeste. Quando vi nossa irmã, aquele sotaque lindo que eu sou apaixonado, me lembrei desse irmão, que ele é do Recife também, o Luiz Fernando aqui, Lopes, que compilou, teve esse trabalho de compilar tudo que o Divaldo fez em 20 anos sobre sexualidade, sexo e consciência. Feito este preâmbulo, meus irmãos, poderiam até estranhar a nossa proposição. Será que Jesus disse agora ou nunca mais? Será que o Cristo disse isso? Será que este é realmente o chamado radical de Jesus? Mas Jesus não sabia da nossa possibilidade de, em existências futuras, resolver o problema? Nunca mais, né? Será que estaríamos direcionados à Geena, aos infernos interiores nossos? Ou será que ele estava falando num contexto de alguém que pensava que tinha só uma existência e que tinha que deixar ele de lado para satisfazer realmente as coisas do mundo? Então é interessante o ângulo da proposição, né? Trabalhamos a exposição do senador Públio Lentulus, que não aceitou naquele momento por orgulho o chamado de Jesus, e custou-lhe o olho da cara através dos milênios. Aqui nós vamos ver coisa um pouquinho distinta, mas também muito interessante. Como sempre, nós seguimos um roteiro
didaticamente, a doutrina espírita é perfeita, porque ela se assenta em pilastras da pedagogia de todos os tempos, né? Desde o nosso querido Pestalozzi, nós temos Rousseau, temos uma série de outros, Comênio, Pestalozzi, Rousseau, tudo isso deságua no professor Rivaio. O professor Rivaio, então, coloca para nós de uma clareza extraordinária. Quem dizer que não compreende os postulados kardecianos, precisa dar uma olhadinha aí, realmente se esmerar um pouco, né? O que fazem os nossos benfeitores queridos, seja Emmanuel, seja Camilo, seja a nossa benfeitora Joana de Anjos, que nós vamos utilizar dela também? Apenas desdobram para nós os postulados kardecianos, mas não se afastam deles uma vírgula. E isso nós já comprovamos sem sombra de dúvida. O grande desafio da vida, meus irmãos, falsas e utópicas riquezas, o Cristo sadomasoquista, será? A conquista insuperável da evolução e a proposição crística radical, que é a integração do ego com o self, a personalidade, que está na hora dessa personalidade levar para o self coisa boa, porque até agora só leva encrenca, né? E depois o inconsciente fica mandando mensagem, vamos acertar isso, vamos acertar. E quando a gente não acerta, o sofrimento é a opção segunda, né? Então, a personalidade com a individualidade imortal e considerações finais. Nossa fundamentação doutrinária básica. Costumo dizer que nenhum expositor, alguém que proponha algo que se fundamente na doutrina espírita, não pode, de maneira nenhuma, deixar de consultar a base. Senão, eu sempre verifico esse assunto, onde é que o codificador abordou isso? Onde Jesus tratou disso, né? E a gente vai lá mergulhar e vai encontrar, pelo menos, algo que nos alente a respeito dessas questões. O nosso livro básico ilumina nossas vidas, a proposição 1857, e não poderia faltar esta iluminação, né? 150 anos de iluminação, agora, dia 1º de abril, né? Em abril, então, o Evangelho faz 150 anos. A pergunta fundamental, né? Já que estamos falando de Jesus, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem, para o espírito encarnado, para lhe servir de guia e modelo, né? Isso é fundamental. O codificador, na sua percepção extraordinária, na sua intuição profunda, ele propunha, porque ele tinha dentro do inconsciente dele toda a estrutura para fazer propostas que até os espíritos, às vezes, né, tinham que se fazer reverência ao codificador. Ele encarnado e, às vezes, consertava os espíritos que estavam desencarnados, né, pela envergadura dessa criatura. E a resposta é simples, a mais simples que nós temos no Livro dos Espíritos: Jesus. Em algumas obras nós vamos ver, vide Jesus, né? E aí a nota, olha só, a extraordinária colocação kardeciana. Para o homem, que é o espírito reencarnado, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor. Porque, sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, essa é uma nota que o codificador coloca lá, né, a partir da resposta dos benfeitores. Mergulhamos agora no nosso Evangelho. Isto aqui é outra obra-prima, porque nos alerta muito a respeito da nossos aspectos evolutivos. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, só tem sensações. E aí a gente vai se enquadrando aqui. Onde é que eu estou aqui, né? Quando instruído e depurado, tem sentimentos. Achamos que estamos no meio dos dois últimos. Achamos que estamos aí, né? E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações
E todas as revelações sobre-humanas, né? Amor. Acabamos de ver uma palestra ontem do Divaldo. A poderosa energia do amor. Um clássico que fomos achar em 2002, julho, em Tubarão, Santa Catarina. Algo sublime. É aquela história das duas mães que tinham 2 médicos. Sublime. Gente saindo da CEPAL ontem com lágrima, digo, até que enfim, né? A coisa tocou, né? A lei de amor substitui a personalidade. Eu começo a pensar no coletivo antes de mim. Quando eu amar realmente, eu já não serei mais eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim, o self desperto. Pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. As misérias sociais estão aí, portanto, nós ainda não amamos. Nós ainda pensamos na personalidade, farinha pouca, meu pirão primeiro. É o que se diz no axioma popular. Não me interessa a indiferença, não quero saber, o problema é da Dilma. Vamos deixando as coisas como é que estão para ver. Se nós formos na questão 132 do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que cada um de nós tem que suportar a parte que nos toca na obra da criação. Cada um de nós. Ninguém aqui passando férias, porque a gente só lê a primeira parte da questão. Trata-se de nos permitir chegar à perfeição. A função, a finalidade, princípio a dar, encarnação ou reencarnação. Mas tem mais um pedaço embaixo que a gente não lê, né? Mas tem. Fundamentação da proposição em obras que desdobram, então, a codificação espírita. É disso que nós tratamos, né? Vamos utilizar o Novo Testamento, a tradução do Dr. Haroldo, né? Essa minha edição ainda foi publicada pelo SEI, Conselho Internacional Espírita, Conselho Espírita Internacional, mas o Dr. Haroldo já está com a FEB, já a tradução, tem uma tradução, uma edição nova, né? Aqui está o livro, que nós já mostramos para vocês, Sexo e Consciência, e nós também vamos nos fundamentar nesta outra obra magistral da benfeitora, Em Busca da Verdade. Algo extraordinário. O jovem lhe diz, esta é a passagem que está no Evangelho: guardei todas estas coisas, que falta ainda? Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, completo, maduro, vai e vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Vem e segue-me. O moço, ouvindo essa palavra, saiu entristecido, pois era possuidor de muitos bens. Vamos ver uma versão diferente disso. Então isso é o que está na letra. Mas o Divaldo aprofunda isso aqui de uma maneira muito inspirado e fundamentado na benfeitora Amélia Rodrigues. Realmente é o livro extraordinário, o primeiro da série Primícias do Reino, né? Primícias do Reino. Agora a história real. O apelo derradeiro da voz que penetra como um punhal afiado e impregna qual perfume de nardo, né? Que possui um magnetismo inconfundível em seus olhos, severos e profundo como 2 estrelas engastadas na face pálida do amanhecer. Dizer que a benfeitora Joana de Anjos não é poetisa, e essas colocações são dela, né? São dela. A gente vai identificar depois. Agora, a história que está no livro, muito interessante. Um jovem rico se aproximou do mestre e o inquiriu: Senhor, eu desejo seguir-te. Gostaria de entrar no reino dos céus. O que é necessário fazer? Aí Jesus, obviamente, sempre passando, sempre provocando, né? Ele nunca dava as coisas prontas. O que é que a lei recomenda? Redarguiu Jesus. A lei apregou que é necessário amar a Deus e eu o amo. Que é indispensável respeitar os pais e eu fui filho excelente, embora hoje eu seja órfão. As Escrituras também recomendam não roubar, não desejar a mulher do próximo. Eu tenho obedecido completamente a todos esses mandamentos. E agora? O que faço?
Agora vai, vende tudo que tens, dá os teus pertences aos pobres e segue-me. Esta recomendação é um verdadeiro conselho de mãe. Ânima, a parte feminina em cada um de nós, né? Pois ele falava suavemente ao coração do rapaz. Aí a mãe fala, a ânima, né? Jesus era perfeito porque tinha em equilíbrio total a ânima e o ânimos. Dependendo das circunstâncias, ele se pronunciava. Nós às vezes misturamos as bolas, nós estamos longe disso, mas vamos chegar a isso. Vamos chegar a isso. Eu poderia fazer isso, responde o jovem, sou muito rico. Poderia libertar-me dos bens aos quais não estou apegado. Veja a versão nova. Mas amanhã haverá uma corrida tradicional entre nós, hebreus, e os romanos. Será uma corrida de bigas no lugar aqui próximo, em Cesareia. Pretendo esmagá-los, porque tenho os melhores corcéis e possuo braços vigorosos, além de ter treinado exaustivamente para este evento. Eu desejo humilhar os romanos que humilham o meu povo. Depois disso eu te seguirei. Isso aqui é uma novidade. Isso aqui é uma novidade. O ânimos, agora, másculo, a parte masculina, né? Se voltou para o rapaz e deu o ultimátum. Só aceitarei a tua oferta se for agora. Se tu queres seguir-me, terás que ser agora. Mas agora, Senhor, antes do meu compromisso, agora ou nunca mais. O jovem parou por um instante para refletir. Veja que dá tempo de tomar a decisão, né? A tradição narra que ele carregava um cacho de uvas maduras na mão. Estavam diante do entardecer, a fímbria de ouro do sol emoldurava o dorso das montanhas ao longe. Ele estava sob uma pérgola, conforme escreve a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues. Naquele momento o jovem oscilou como um pêndulo do relógio. Aceito, não aceito, né? De um lado estava Jesus, do outro estava o mundo. Em ambos os lados a glória o esperava. Como assim, em ambos os lados? Só que uma era efêmera, enquanto a outra era eterna. Olha o que a gente faz. Olha o que a gente faz. Ele era jovem e tinha receio de perder oportunidades importantes, mas deixou a mais importante. Deixou, né? Ele era imaturo, isso sim, né? Às vezes eu começo a dizer, mas eu estou falando dele ou estou falando de mim? Aquele era o momento da decisão. E meus irmãos queridos, a decisão é o grande desafio da vida. Uma escolha equivocada, senador, aceitas esta verdade agora ou através dos milênios? Não tem jeito, né? Subitamente ele se recordou que dentro de alguns minutos deveria participar de um banquete no qual seriam definidas as últimas regras da competição que ocorreria no dia seguinte. O jovem deixou cair o cacho de uva que arrebentou no chão e se misturou ao pó da terra, formando uma pequena massa de lama, deu as costas a Jesus. Olha a petulância. E pôs-se a correr na vã ilusão de, após a vitória, retornar para seguir o mestre. Esse cacho de uva, claro que é uma metáfora, caiu no chão, estourou, se esparramou, se misturou na lama. Isto já era uma premonição do que vinha pela frente. Então ele teve duas chances, duas. Jesus se entristeceu, era animar a parte feminina de novo, lamentando a opção feita pelo rapaz. Quando Pedro e os amigos chegaram da aldeia próxima, onde foram comprar suprimentos no mercado, viram o Galileu triste e indagaram: Senhor, que se passa? Ao que ele respondeu: olhem aqui como realmente foi dito pelo Cristo. É tão difícil o rico encontrar o caminho para Deus.
Mais fácil passarmos uma corda de grande espessura pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Diferente daquela do camelo, né? Aquilo não dava para engolir mesmo, mas essa sim, essa dá, essa está correta, né? Alguns estudiosos precipitados afirmam que nesta passagem evangélica Jesus teria amaldiçoado a riqueza. Quanta bobagem! Será que esta opinião é coerente? É evidente que não. Temos que compreender a riqueza a que ele se reportou, pois o jovem declarou que poderia renunciar aos bens materiais aos quais não se apegara. É que existem algumas falsas riquezas a que nós não renunciamos. Era disso que ele estava falando. Era rico disso. Nós vamos ver aqui uma visão distinta. A psicologia profunda nos abre uma outra percepção, né? Muitos somos capazes de dar até a roupa do corpo. Me lembrei do Raul. Ele disse um dia para mim: tu dá uma roupa nova, mas tu não dá aquela que tu é apegado. Eu tinha uma blusa, essa aí tu não dá. Tu compra uma e dá, nova, mas essa tu não dá. Então tu não é desapegado. Ele tinha razão. Muitos somos capazes de dar até a roupa do corpo, mas não concedemos o perdão a quem nos feriu. Nesse caso, a nossa riqueza se chama orgulho. Eu sou rico de orgulho. Ele não estava falando de riqueza material, que vai tudo para o beleléu, entendeu? Outros oferecem uma moeda a uma pessoa na rua, mas não são capazes de dar-lhes um aperto de mão. Dirão simplesmente: imagine eu, loiro de olhos azuis, eu apertar a mão daquele sujeito, jamais faria isso, prefiro morrer. Poderia usar o termo desencarnar, mas o homem que vive entre o berço e o túmulo, ele morre, ele já está morto, ele está morto, está dormindo, né? Esta a riqueza da presunção. A juventude é também uma riqueza. E alguns pais piegas dizem: não, meu filho não pode gastar sua juventude com essas coisas. Primeiro ele tem que gozar a vida, depois ele poderá pensar em Deus. Eu quero que tu venhas hoje, ou nunca mais. Vamos ver isso. E se esse filho desencarnar antes de ficar velho, não acontece? Assim, assim. Perderá a oportunidade e voltará a reencarnar com um retardo mental ou paralisia junto à mesma família da encarnação anterior, para cobrar do pai e a mãe irresponsáveis o débito contraído pela sua negligência como educadores. Digo: ai, meu Deus do céu. Uma possibilidade. Uma possibilidade. Neio Lúcio, um dos livros extraordinários, né? Jesus no Lar. É um livro onde nós vamos tomar ciência do primeiro evangelho no lar, né? Quando o papo estava ficando meio assim, já meio estranho, Jesus chama Pedro: me traz aqui os rolos da lei e vamos botar um negócio, vamos coordenar isso aqui. Abre o pergaminho e nasce o primeiro culto do evangelho no lar. Está no livro Jesus no Lar, né? Então, nunca notou a rapidez da existência de um homem? A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. São lições. Por isso, o jovem que era rico de saúde e de mocidade não quis dar esse tesouro ao ministério do reino. Ele foi ao banquete e no dia seguinte participou da competição de bigas. Em uma das curvas da corrida, sua roda arrebentou o eixo e ele caiu, sendo pisoteado e despedaçado pelos animais que vinham logo atrás. Eu quero que tu venhas hoje, ou nunca mais.
com o ventre rasgado e as vísceras à mostra, segundo relata a benfeitora espiritual Amélia Rodrigues, naquele estado de quase desmaio e abandono definitivo do corpo físico, ele viu duas mãos estendidas em sua direção, dizendo-lhe: vem, ainda é tempo, não vieste para estar comigo, mas eu venho para estar contigo. Como é que pode uma coisa? Esse ser ama, simplesmente ama. Era a doçura de mãe, a ânima, que apesar da atitude ingrata do filho, esperava por ele no momento da verdade. No momento em que Jesus utilizou as forças do ânimo ao convidar o jovem a lhe dizer agora ou nunca mais, ele sabia que se o moço rico seguisse com seus planos, desencarnaria no dia seguinte. Então eu tive duas oportunidades, né? E naquele momento de decisão, o jovem perdeu a oportunidade mais extraordinária da sua vida. Muitos de nós passamos por situações equivalentes, tanto na área dos compromissos espirituais, quanto em outros lances da vida social. Precisamos manter uma decisão e a nossa atitude dúbia, pêndulo, né? Leva-nos a menosprezar excelentes oportunidades de progresso. Mas o espírita, ele está no telhado do conhecimento. O espírita que teve coragem de passar pelo umbral de uma casa espírita, o ser humano, não tem como retornar. Ele sabe qual é a decisão que nós vamos tomar. Podemos dizer que Jesus, que o Espiritismo propõe, não é aquele que está crucificado e suspenso na parede. Essa figura de Jesus representa um distúrbio sadomasoquista. Gostar de provocar e sentir dor. Pois ela sugere duas interpretações falsas. Na primeira, o indivíduo vê a dor da crucificação e passa a amar Jesus em razão do seu sofrimento, numa postura sadista de amar aquele que sofre. Vejam só, mas é exatamente isso. Se nós formos olhar com todo o respeito às filosofias religiosas, é exatamente isso. Na outra falsa interpretação, o indivíduo entende que se Jesus estava integrado ao psiquismo divino e sofreu intensamente, ele também terá que sofrer para encontrar o reino dos céus. O que não deixa de ser uma postura masoquista, uma vez que o sofrimento em si mesmo não é o caminho para a felicidade. Para encontrar a felicidade, aqui está a chave. Precisamos amar. A dor é um acidente de percurso que se instala quando não observamos a lei do amor. O Espiritismo é uma doutrina de otimismo. Sugere-nos amar para sermos felizes, não sofrer. Família, amor, vovó com neto. Agora estou passando também por essa fase. Passem, por favor, passem por essa fase. Cheguem lá, vai valer a pena. E o benfeitor disse: cuida bem deste, porque é por ele que tu vai voltar. Digo: deixa comigo. Deixa comigo. Exatamente. Daí vamos descrucificar Jesus e levá-lo a qualquer lugar em que nós estejamos. Que ele fale pela nossa boca, que ele haja pelas nossas mãos. A crucificação, aliás, é uma demonstração eloquente da perfeita integração entre a ânima e o ânimos de Jesus, porque ele preferiu morrer fisicamente a ceder, já que poderia simplesmente ter concordado com Pilatos, Herodes, o com sumo sacerdote do templo de Jerusalém. Mas o mestre optou por perder o corpo físico em lugar de submeter-se às paixões miseráveis das criaturas humanas. É necessário ser ânimos firme para tomar tal atitude em benefício do ideal que se apregou. Como é que eu vou poder recuar agora? Não tem mais jeito, eu seria um dos maiores hipócritas. Eu tenho que ter muito cuidado, porque já que eu apareço, sou um dos que formam opinião,
o meu procedimento 24 horas, porque eu sou observado dos dois lados da vida. Dos dois. Achar que passa minhas ações despercebidas é muita petulância. Temos que ter muito cuidado com isso. Eu quero dizer aqui, meus irmãos, que o vigiar e orar está em pleno vigor. A nós, não os outros. A nós. Entendamos uma coisa: a vida é composta de duas coisas: escolha e renúncia. Inevitavelmente você só pode escolher uma: o mundo ou Jesus. Está claro isso? Jesus é o nosso modelo integral. Nas conjunturas que atravessamos, em meio às dores que nos afligem, em qualquer circunstância, recordemos-nos do incomparável amigo. Seja qual for o desafio que nos alcance, Jesus é a resposta. O que faria Jesus se estivesse em meu lugar? Se nos questionamos qual seria a conduta do homem Jesus frente aos problemas que batem à nossa porta, certamente seremos balsamizados por uma brisa gentil que tomará conta de nós e nos levará às lágrimas e ao êxtase, quando reconheceremos a nossa pequenez e seremos induzidos ao mais profundo sentimento da gratidão. Isso foi que nós pensamos desta obra para poder trabalhar. Isso é só uma introdução, né? Trouxemos algumas imagens bonitas, porque a gente, quando chega quando a gente desenvolve esse profundo sentimento de gratidão, a gente começa a enxergar a estesia do mundo. Eu começo a ver coisas que eu não estava enxergando até então, né? Diz a benfeitora querida no seu livro Autodescobrimento. Aliás, vamos fazer um seminário no dia 21 de setembro, na Casa do Caminho. Que honra, no nosso Miguel. Eu e Eloy vamos trabalhar Espiritismo e Autodescobrimento. Vamos usar muito o livro Autodescobrimento. Diz a benfeitora nesse livro, no prefácio do livro, que a necessidade do autodescobrimento em uma panorâmica racional, usando a cabeça, o cérebro, torna-se inadiável a fim de favorecer a recuperação quando em estado de desarmonia o crescimento, ser portador de valores intrínsecos latentes. Enquanto não se conscientize das próprias possibilidades ou foge espetacularmente para estados depressivos, mergulhando em psicoses de várias ordem que o dominam e inviabilizam a sua evolução, pelo menos momentaneamente. Não tem jeito, chegou o momento do autoencontro, do autoenfrentamento, para que a gente se autodescubra e se autoilumine. É preciso ter ânimos para nos autoenfrentar, porque aqui a gente vê, às vezes em quando, é um choque, né? Bendito esse esquecimento temporário, porque senão a gente pirava. A experiência do autodescobrimento faculta-lhe identificar os limites e as dependências, as aspirações verdadeiras e as falsas, os embustes do ego e as imposturas da ilusão. Então a gente tem maior capacidade para tomar as nossas decisões. O grande adversário da soberba, filha dileta do egoísmo e do orgulho, é o despojamento. Despossar-se, desapossar-se, privar-se de, desembaraçar-se. Quando o indivíduo adquire a capacidade de libertar-se das amarras muito bem urdidas que o aprisionam no cárcere sem parede das paixões primevas, nos quais se demora em círculo vicioso de prazer vão, consegue autoenfrentar-se, descobrindo os caprichos doentios do ego e todos os disfarces de que se utiliza a fim de permanecer dominando, né? Nós estamos fazendo todos os dias 5.000 metros para que o nosso coração não pare. Ele deu sinal que ia parar. Diagnóstico de 3 cardiologistas, dos 3 nossos maiores cardiologistas. Caminhem e conseguir realmente estar em equilíbrio agora. Mas a gente nota, levanto ou não levanto, vou, não vou. O ego diz que não vá. Aí o self manda, não, eu vou, porque senão eu vou desencarnar e eu não fiz nada ainda, né?
Aí volta o pobre para a dimensão espiritual e tem que começar tudo de novo. Então é melhor, já que estamos aqui, fazer alguma coisa, obviamente, né? Vasculhando os sentimentos profundos, percebe que muitos fatores que lhe justificam comportamentos enfermiços com que se apresenta nos círculos sociais são tramados por esse afamado por valor, esse famanás do personalismo, o ego, que pretende dominar todas as paisagens onde se encontra, dando origem ao orgulho, que é a matriz inditosa das discriminações condenáveis e das atitudes criminosas. Neles, no egoísmo e no orgulho, se centraliza a hediondez, que conduz o indivíduo aos desvãos da arrogância, de falsa superioridade, de privilégios que exige por desfrutar, de caprichos mórbidos que deseja impor. O Evangelho trata muito bem destas questões, né? Eu coloco dinheiro aqui, eu mando, vocês me obedecem, mas é odiado. É odiado, entendeu? O Evangelho tem uma página muito bonita disso. A humildade, por sua vez, esta conquista insuperável da evolução, a última virtude que nós vamos desabrochar antes da perfeição será a humildade. Dando medida do significado real do ser humano ante o cosmos, é a combatente silenciosa e serena que vai tomando posse das diversas áreas do sentimento por verificar a rapidez com que passa a fatuidade e como é destituída de sentido emocional e humano legítimo. É muito rápido. Alguns aqui são mais jovens do que nós, mas eu estou mais para lá do que para cá. Eu já estou perto de partir, entendeu? Então eu percebi isso. E o que é que eu levo? Há outra página no Evangelho que diz assim: os espíritos estão chegando na dimensão espiritual sem roupa. Digo, meu Deus, espírito nus, sem bagagem ético-moral, não levando nada. E o que é que adiantou todo esse processo então? Né? Esse trabalho todo de ser avalizado, mergulhar no fluido denso, pelo menos avançar intelectualmente, evoluir, fazer alguma coisa, mas nada, né? Aí é complicado. Estabelece de imediato a necessidade do despojamento dos valores que não têm significado verdadeiro, porque são de constituições ilusórias. A filosofia budista diz que o que nós vemos não é. É maia, é ilusão. Veja só, né? Títulos de nobreza, homenagem de destaque na comunidade, de honradez, de coragem, de serviço ao próximo, de beleza de cultura, de arte, porque ao se modificarem as circunstâncias ou passarem os homenageadores substituídos por outros que pensam de forma diferente, podem caçá-los. Ou as enfermidades ou as fraquezas morais podem alterar o comportamento do elegido, que se torna reprochável ou demente, agressivo ou extravagante, esnobe ou perverso. Então, enquanto está tudo bem, ótimo. No momento em que a coisa não anda, o indivíduo vê que ele ainda não adquiriu estas virtudes do despojamento. Enquanto no corpo físico, como nós agora, o espírito está sempre sujeito a muitas vicissitudes, devendo-se impor vigilância constante e oração frequente, para livrar-se da própria mesquinhez em forma e paixões perturbadoras. Está em vigor ou não está? Vigiai e orai. Está aqui. O indivíduo deve despojar-se de tudo quanto lhe é supérfluo. Acumula coisas inúteis na expectativa inviável de as utilizar um dia que nunca chega. Reúne objetos aos quais atribui significado que permanecem sem alma quando necessita de companhia na solidão. Só é solitário quem não é solidário. Tem um jeito. Guerreia por terras e campos de que se apropria, permitindo-se desmandos terríveis para mantê-los, fomentando a miséria daqueles que os não possuem e combatendo os invasores que não dispõem de teto, enquanto ele não tem a mínima necessidade de uma parte sequer de tantos haveres. É terrível. Até arranjei duas imagens interessantes, né? Mas é isso mesmo, né?
Guarda-roupas, calçados, adereços e joias que atulham os armários e as gavetas, com desmedida ambição, não os podendo usar senão a pouco e pouco, aumentando os estoques ante a contínua variação da moda. Coleciona automóveis em inconcebível usura, quando somente de cada um deles se utiliza uma que outra vez. Suas contas bancárias mortas em investimentos oscilantes dariam-se aplicada na beneficência, no humanitarismo, que gerasse empregos e dignificasse os indivíduos, para equacionar, se não minimizar os problemas da fome, das doenças endêmicas do mundo, alterando completamente a geopolítica humana ora vigente. E aí, como é que eu vou renascer na próxima? Adivinha? A lei de causa e efeito. Vingança da divindade? Não, eu vou pedir de vergonha. De vergonha. Porque a minha possibilidade na dimensão espiritual aumenta em centenas de vezes mais. Tanto para baixo quanto para cima. Não? Khalil Gibran, achei um conceito bonito do Khalil. Tudo que ele escreve é realmente extraordinário, muito espiritualizado, um espírito iluminado. Não? Ele diz que generosidade é dar mais do que você pode. Orgulho é pegar menos do que você precisa. O cara é orgulhoso até. Não precisa. É orgulhoso. Pegue o que você precisa. Está na questão 9:22. A posse do necessário. A consciência tranquila e a fé no futuro. É a medida de felicidade que eu posso aspirar no mundo de expiações e provas. É fácil isso. A volúpia por adquirir instrumentos eletrônicos aturde, levando a exageros, quase sem espaço para instalá-los e bem pouco fruídos por falta de tempo hábil para tanto. Mas o orgulho que exorbita aumenta-lhes a emoção pela posse e os leva ao campeonato da exibição social, quando se discutem as conquistas de breve duração. O essencial é mais importante do que o supérfluo, que nunca tem utilidade para quem o guarda. Na alucinação que predomina no corre-corre das compras e do luxo, torna-se difícil selecionar o que é valioso daquilo que apenas parece ser. A gente tem que ter bom senso, né? A gente tem que ter bom senso. Eu tinha uma outra foto de uma família inteira almoçando também num restaurante, cada um com celular. Eu só trouxe essa aqui, mas achei interessante, né? Deixamos de conversar. E agora, olha só, né? Deixamos de conversar. Somente aprendendo a técnica do despojamento é que surge a liberdade e, por extensão, a felicidade. Reparte os excessos, o que não te faz falta, com aqueles que os necessitam, enriquecendo outras vidas. Valoriza o tempo, simplificando a tua existência mediante a diminuição de objetos e complexidades inúteis. À medida que te fores liberando das coisas que te afligem por ter e por medo de perder, irão surgindo espaços emocionais para que sejam colocadas outras aspirações, que o tempo não consome, os ladrões não roubam, nem as traças roem. É verdade. A gente vai se ocupando com outra. E meu Deus, e vem informações que a gente nem pensava. Poxa, não tinha ideia disso. Vai chegando, né? Porque a gente foi se liberando daquelas coisas. Mahatma Gandhi, a grande alma, iluminado, mais cristão do que os cristãos. Muito mais, muito mais. A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem homens presos na rua e livres na prisão. É uma questão de consciência. É isso, é verdade, né? É verdade. Áreas psíquicas que se encontram preenchidas por inutilidades imediatistas cederão lugar para que se instalem reflexões planificadoras, êxtases refazentes e paz duradoura. Despojando-se dos objetos exteriores, irás também desapegando-te, olha só que coisa, dos vícios que escravizam. Dissociando-te das injunções penosas que o egoísmo e o orgulho te impõem, e descobrindo a beleza do amor que se expande e que planifica o coração. Interessa? Interessa? A gente começa desapegando das coisas materiais, automaticamente também vai deixando as outras, as morais.
Começa, portanto, despojando-te desde este momento. Eu quero agora, ou nunca mais. De qualquer valor que não tem real valor. E avança no rumo do despojamento espiritual das tuas vacuidades terrestres. Dias Gloriosos, um outro livro da benfeitora que ela publicou em 99, foi deixado de lado. Obra-prima, obra-prima. 7 passos para dominar o ego, interessa? Dominar essa fera, essa personalidade. 1, não se sentir ofendido. 2, libertar-se da necessidade de ganhar. 3, libertar-se da necessidade de ter razão. 4, libertar-se da necessidade de ser superior. 5, libertar-se da necessidade de ter cada vez mais. 6, libertar-se da necessidade de identificar-se com os seus êxitos. 7, libertar-se da necessidade de ter fama ou reconhecimento. Sabedoria budista. Sabedoria do ser iluminado. Cabe para todos nós. Considerações despojadas finais. Já que estamos falando de despojamento, vamos para nossas considerações finais. O ser humano, meus irmãos, quando se liberta dos tentáculos que arrastam tudo de maneira constritora para o centro do ego, respira o oxigênio saudável da alegria inefável por estar livre das conjunturas tormentosas do ter e do temer perder, do ser admirado pelo que possui, não pelo que é, de ser visto como triunfador de fora no que é admirado, mas raramente amado. Livre de qualquer tipo de dependência factual do cotidiano das coisas, pode voar pela imaginação e pelos sentidos em qualquer direção, sem medo nem ansiedade, porque se encontra pleno. Siga, vá em frente. Meu filho, agora a casa do Pai é sua, o universo inteiro é seu. Achamos 2 imagens muito bonitas quando nós estamos plenos. Até a psicografia funciona até melhor. Melhor, não tem dúvida. Ilumina-se. Despojar-se dos instrumentos de que o ego se vem utilizando para manter-se de um para outro momento causa-lhe transtorno inevitável. Tem um preço. Razão pelo qual a integração com o self deve dar-se naturalmente, de tal forma que haja equilíbrio, um perfeito estado de individuação. Jung se utiliza desse termo da individuação. E a benfeitora fala Em Busca da Verdade. É lindo realmente quando o indivíduo chega nesse estágio. Há até cores violetas muito bonitas. E o que nos falta então, meus irmãos? Que tipo de decisão deveremos tomar? Empenhar-nos totalmente na aplicação da busca do ser e não do ter. Quem conquista as coisas e os outros perde-se em conflitos em relação aos métodos, nem sempre nobres, de que se utilizou, experimentando insegurança quanto à vitória aparente. Se não foi justa, se eu passei por cima de alguém, a consciência registrou. E não tem jeito, eu vou ter que voltar sobre meus passos. Não adianta, Mas aquele que se conquistou a si mesmo, esse atingiu a meta estabelecida pelo processo evolutivo e é feliz. Eu não tenho que conquistar ninguém, eu tenho que conquistar a mim próprio. A nossa bibliografia. E, por fim, a mensagem reflexiva final trata de: assim, não é da vontade de vosso Pai, de nosso Pai, que está nos céus, que se perca nenhum destes pequeninos. Este mestre iluminado, governador dos nossos processos reencarnatórios,
não desiste de nós. Continua nos chamando periodicamente. Fica a nosso critério agora, em mais esta existência que nós nos deparamos com essa realidade, tomarmos a decisão certa. Porque Ele vai continuar dizendo: eu quero agora ou nunca mais nesta existência. Terás que começar tudo de novo. Deixamos aqui então, meus queridos, para a reflexão, este assunto que resolvemos trazer em primeiro plano para uma plateia não só encarnada, como muito mais gente que está aqui conosco, para refletirmos sobre essas questões fundamentais na nossa vida. Muita paz, muito obrigado.